Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom nós estamos aqui reunidos para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai querido e santo, nós queremos te louvar por esse dia que o Senhor fez. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Obrigada porque fomos acordados pelas tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã. As tuas misericórdias que nos encontram e que nos renovam também. Nos renovam no amor, nos renovam nas forças, nos renovam na esperança. Na esperança do Deus que é por nós. Na esperança do Deus que tem a primeira e a última palavra. Então, nessa manhã, ó Pai, obrigada. Obrigada pelo teu amor que nos encontra, que nos consola, Pai, que nos dirige, Senhor, que nos fortalece. E nós queremos te exaltar e bendizer o teu santo nome nessa manhã e declarar que tu és santo, digno de receber todo louvor e toda a nossa adoração. Que a nossa fé possa ser firmada cada dia no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa salvação. Amém, queridos? Cada vez que a minha fé é provada, é a oportunidade do Senhor, que o Senhor nos dá de nós crescemos na graça, no conhecimento, no fortalecimento do Senhor. Amém? Então vamos declarar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Eu vou lutar e vencer, eu vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Eu vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Todos os dias vou viver, rompendo em fé. É impossível agradar a ti. E o Senhor é recompensador, galardoador daqueles que te buscam. E nessa manhã buscamos a ti, confiando no teu amor cuidadoso, confiando, Senhor, que tu és o Deus que está conosco todos os dias, porque foi essa promessa que o Senhor fez. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Pai querido, nessa manhã nós queremos renovar a nossa aliança de fé contigo, reconhecendo, Senhor, de que tu és o Senhor das nossas vidas, reconhecendo, ó Pai, que não importa em que circunstância estejamos, qual situação que estejamos passando, nós não estamos desamparados. Que coisa maravilhosa a tua palavra. Paulo vai dizer que em tudo nós somos atribulados, que há momentos em que as lutas são tão grandes que nos abatem.
porque ainda o louvarei. Cada vez que a minha fé é louvada, é a oportunidade de nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Há um segredo no coração do Pai. Há um segredo, há um tesouro escondido nessa situação. Então que nós possamos continuar olhando para Ele. E mais do que nunca, erguermos um altar de louvor e de adoração. Porque é na adoração, no meio dos louvores do seu povo, que o Senhor habita. Nós entronizamos o Senhor. E quando nós entronizamos o Senhor, nós somos libertos da ansiedade, das preocupações que assolam o nosso coração, que nos assaltam, do medo. E nós focamos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Então vamos declarar: Senhor, eu quero subir. Prepara-nos. Transforma o nosso coração, limpa o nosso coração, prepara-nos, porque nós queremos estar sendo purificados na tua presença. Aleluia. Vamos declarar: Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar
pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia na tua presença, Pai. Pai, entregamos ali a família de Aurora nas tuas mãos, o Senhor que deu consolo, conforto nesse momento, Pai. Tu possa estar guardando em ti, Senhor, e dando, Senhor, prosseguimento ao legado que ela deixou para essa família. Pai, nós te louvamos pelo tempo que a Aurora esteve conosco, Senhor, agradecemos por essa irmã que tanto colaborou com esse ministério, que tanto participou das reuniões de oração, dos eventos, Pai. Eu tenho certeza que ela está nos teus braços. Por isso nós descansamos, sabendo que o Senhor fez o melhor na vida de Aurora, Pai, e há de fazer também na vida da sua família, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Entregamos aí os trabalhos da nossa congregação, lá no Ceará, em Retava, Senhor. Fabrício, Janiele, Pai, em nome de Jesus, continua abençoando aquele trabalho. Abençoa cada família aqui representada nesse santuário, cada um que está nos assistindo pela internet, Pai, cada família desse ministério, Senhor, que o Senhor realize no coração de cada um o seu desejo, como a tua palavra garante aqueles que em ti se deleitam. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, entregamos esse culto nas tuas mãos, pedimos a tua direção, a tua sabedoria, Senhor, a revelação do teu Santo Espírito. Que o Senhor fale com cada um, Pai, como o Senhor quer falar nessa manhã. Tenha liberdade entre nós, Espírito Santo de Deus. Move as águas, traz cura para o povo, traz salvação, Senhor, para aqueles que ainda não foram alcançados pela tua graça, que ainda não se abriram para a tua graça. Traz, Senhor, libertação de vícios, Senhor, traz libertação de tudo aquilo que impede, Senhor, que impede o teu mover na vida dessas pessoas, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, manifesta o teu poder sobre a nossa nação, Senhor, nos guarda e nos livra do mal nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, vamos sentar. Comunico o falecimento da irmã Aurora, faleceu no dia de ontem. O sepultamento é hoje às 15 horas, no cemitério Jardim da Saudade, às 15 horas. Então, se você desejar estar lá com a família, eu não vou poder estar, que eu tenho que estar pregando na Pavuna, já assumi o compromisso, vou estar pregando à noite lá na Pavuna, então não poderei, mas com certeza estejamos orando pela família, né? É a oração. Agora a família que precisa realmente da direção de Deus, da proteção, da provisão do Senhor. Amém? O que estamos levando nas nossas bagagens é a série que nós iniciamos em agosto. E estamos meditando a partir do Salmo 68, no verso 19, que diz: Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. E na proposta que Jesus nos faz em Mateus 11, 28, quando ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então essa já vai ser a 8ª parte dessa série, né? Na primeira nós falamos sobre Jesus deseja carregar nossos fardos, na segunda, aliviando a bagagem a ansiedade, na terceira, aliviando da bagagem o desânimo, 4, aliviando o estresse, 5, aliviando o medo, 6, aliviando a culpa,
sétima, e foi a última, na quarta-feira retrasada, aliviando os desapontamentos, né? E hoje nós vamos falar sobre aliviando a autossuficiência. É algo que a gente às vezes não vigia e toma conta do nosso coração. Então abra lá em Apocalipse 3. Mensagem para a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, a partir do versículo 17. Apocalipse 3, versículo 17 e 18. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro. Então o texto diz aqui, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. A pessoa que carrega no seu coração, na sua bagagem, na sua vida, a autossuficiência, ela acha que ela tem controle de tudo, que ela não tem nenhum problema, que ela não precisa de Deus, que ela não precisa de mais ninguém, porque ela tem tudo que ela precisa, não é? Ela acha que tudo está bem, né? Então que ela não precisa de nada. Mas a autossuficiência espiritual é um dos maiores perigos que nós enfrentamos. E esse foi o problema da igreja de Laodiceia. Essa foi a mensagem para a igreja de Laodiceia. Dizes que estás abastado, que não precisa de coisa nenhuma, mas estás nu, pobre, miserável. É totalmente diferente do que se imaginava. Isso também aconteceu. A autossuficiência também atrapalhou a vida de Adão e Eva, né? Eles dependiam do Senhor lá no jardim do Éden. Aí Satanás convence a eles a confiarem na sua sabedoria, na sua vontade, naquilo que eles poderiam obter a partir de comer o fruto que Deus havia proibido que eles comessem. Então eles vão e vem a queda, né? A introdução do pecado e da morte para o mundo. Então a gente vê que foi nessa busca da autossuficiência, né? Quando Satanás diz, olha, não é nada disso, vocês não vão morrer não, é porque vocês vão conhecer o bem e o mal. Então eles acham que eles conhecendo o bem e o mal, eles têm o controle de tudo e são autossuficientes. Nesse caminho eles encontram então a rejeição e foram expulsos, né, do jardim lá do Éden. O rei Saul foi a mesma coisa, começou humilde, dependente de Deus, né? Mas o orgulho então surgiu. Ele começou a tomar decisões sem consultar a Deus. Ele acha que ele tem condição, que ele não precisa consultar a Deus para nada, e ele então confia no seu próprio julgamento e não no Senhor. E aí levou a queda. Depois você pode ler lá em 1 Samuel 13. O filho pródigo é outro, né? Exige do seu pai ali a sua herança. O pai ainda estava vivo, ele exige uma herança antecipada, porque ele quer ser autossuficiente. Ele tem tudo na fazenda do pai, ele tem toda a direção, ele tem toda a proteção, ele tem todo o sustento, mas ele acha que com aquele valor que ele vai receber, ele é autossuficiente. Ele pega aquela quantia, vai para o mundo, a palavra diz que ele gasta absolutamente, e depois ele caindo em si, ele volta para o seu pai. A autossuficiência é um problema sério, mas ainda hoje, ela é um dos maiores problemas que os cristãos enfrentam, né? Muitas vezes nós estamos caminhando e aí, não preciso mais do Senhor. Você começa firme no Senhor, você começa dependente do Senhor, mas daqui a pouco você acha que você pode abandonar. E nós vivemos numa época em que o mundo, não é, nos induz a essa autossuficiência, nos incentiva, né, nos assedia para isso, né? E às vezes a gente pode dizer, não, vamos só trabalhar, se eu trabalhar e tiver recurso, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de mais ninguém. E não é assim. E isso tem levado muitos à decepção e até mesmo à morte. Desde a tenra idade, né, a gente vê isso da autossuficiência. Eu assisti um vídeo, não vou botar aqui porque a tela ficaria pequena e ele é legendado. Um menininho está no carro, não é? Tentando, já mostrei para alguns, tentando botar o cinto de segurança, não sei se é um menino ou uma menina pequenininha, e o pai então diz assim, você não quer ajuda? Não, ela não quer ajuda, e o pai insiste, né? E ela diz o seguinte, se preocupe em dirigir, que eu me preocupo com isso aqui, pequenininho, na cadeirinha do carro, né?
Então você vê desde a tenra idade, eu vejo isso na minha neta, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, né? Fecha o tempo, porque ela quer fazer sozinha, ela quer ser autossuficiente, e até em alguns momentos é bom, mas você precisa tomar cuidado com isso, porque ser autossuficiente em relação a Deus é um perigo, esse é um perigo terrível, né? Então as crianças, né, hoje eu desafio o pai, se preocupe em dirigir, que eu cuido disso aqui. Quer dizer, a gente vê a autossuficiência, não é, surgindo no momento, até trazendo um linguajar para uma criança pequena que devia ter ali 3 aninhos, naquele vídeo, não é? E a gente vê isso. A autossuficiência, segundo o dicionário, é a condição de quem se basta a si próprio, contentamento excessivo consigo mesmo, orgulho, petulância, exatamente isso que a gente vê, não é? Isso é autossuficiência. Que vive sem depender dos outros, autônomo, independente, soberano, suficiente. E a autossuficiência tem levado muitos crentes à derrota diante de Satanás. Na prática, a autossuficiência é o estado que a gente já falou de um homem, de uma mulher, que acha que não precisa de nada nem de ninguém, acha que é tão rica que pode comprar qualquer coisa, então estou bem. É exatamente o texto de Apocalipse. Você acha que você está abastado, que você tem tudo, mas você é pobre, nu, miserável. Na verdade, sem Deus nós não temos nada, né? A gente vê isso também no caso do Titanic, não é? Que nem Deus derrubaria, nem Deus afundaria o navio, não é? É a autossuficiência, é o orgulho, é a prepotência, não é? Aquilo que nós falamos é aquele desejo de resolver, de ter o controle de tudo e não precisar mais de ninguém. E a gente vê qual foi o resultado do Titanic, né? Afundou, está lá há mais de 100 anos, lá no fundo do mar, e o tal invencível afundou, né? A gente vê isso também no John Lennon, né? Que ele achava que ele era mais famoso que Jesus Cristo, então era outro, né? Autossuficiente, não precisa de nada, eu sou mais importante que ele, mais conhecido e mais importante. E no entanto a gente vê que nenhum deles sobreviveu, né? Porque nós somos propensos a confiar em nós. Então, se nós sabemos, eu acho que eu não estou falando nada novo para você nessa manhã, nem para quem está nos assistindo pela internet. Se nós sabemos que a autossuficiência, não é tudo isso que nós estamos vendo, por que a gente aceita? Por que a gente se deixa levar? Por que ela nos fascina? Por que desde uma criança, como eu dei o exemplo daquele menininho ou menininha, não sei nem o que era na imagem, né? E de cabelinho comprido, eu imagino que era uma menina, mas a gente hoje não pode avaliar isso, né? Cabelo comprido não quer dizer mais se é menino ou menina. Tem crianças que gostam, né, de usar o cabelo grande. Não estou assim, fazendo nenhuma crítica, não, nem nenhum preconceito, mas às vezes fica difícil você saber com a vozinha de criança no vídeo você não consegue identificar. Então a gente vê por que nos fascina, porque desde crianças têm tendência à autossuficiência exacerbada. E aí a gente vê que ela nos fascina porque ela atende ao nosso orgulho. É a primeira coisa. Ela atende ao nosso orgulho. Nós queremos estar no controle de todas as coisas. E aí você não se submete ao Senhor. É o orgulho, né? Entretanto, Deus avisa na sua palavra, nós podemos lá em Provérbios 16, no verso 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então a gente vê que a palavra de Deus já nos alerta, mas no entanto, o orgulho, a autossuficiência, ela alimenta o nosso orgulho, ela alimenta a nossa vaidade, de dizer eu não preciso de ninguém, nem de Deus. A gente precisa, sabe, ter cuidado com isso. A segunda coisa que ela nos fascina é porque ela nos dá a sensação de segurança. Sou autossuficiente, eu estou abastado, eu estou seguro, eu tenho dinheiro na minha conta, eu tenho tudo, eu tenho uma casa. E muita gente pensava nisso lá no sul, e quando veio aí esse ciclone, o que aconteceu? Perderam tudo. Então é uma falsa segurança que muitas vezes traz ao nosso coração. A gente acha que a gente está seguro, não é? Como nós lemos lá em Apocalipse 13, 17: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Mas a palavra diz: não sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu.
né? Traz uma sensação de segurança, mas basta algo diferente e você não tem. O meu avô, durante muito tempo, naquele tempo também não tinha plano de saúde, né? Mas tinha plano sim. Mas o meu avô nunca quis, né? Nunca quis fazer um. Ele tinha uma saúde muito boa, não é? Ele se cuidava. Eu me lembro dele perguntar para mim, como é um consultório dentário? Mas por quê? Eu nunca entrei no consultório dentário. Nunca tinha ido ao dentista. Os dentes todos perfeitos. E ele ali juntava dinheiro, tinha 2 apartamentos, e aí decidiu comprar uma casa, e a gente ia ver um monte, eu me lembro, a criança ia ver um monte de casa com ele para comprar, e nenhuma servia, ele não queria aquela tinha barulho, aquilo tinha não sei o quê, a rua não era boa, enfim, ele foi juntando dinheiro. Aí ficou doente. Ficou doente, sem plano de saúde, internou, em uma semana ele foi para o CTI, e no CTI ele acabou com todo o dinheiro que ele tinha. É isso. Você não tem o controle da situação. Então você acha que você é autossuficiente porque você tem dinheiro. Você acha que você é autossuficiente porque você tem poder. Você acha que você é autossuficiente porque você tem um cargo. Não é? E no entanto, nós não temos nada. Como a palavra diz, nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Nós não temos nada porque qualquer coisa muda a nossa sorte. Hoje eu tenho conforto na minha casa, amanhã você pode não ter. Ninguém sabe o dia de amanhã. Não sabe nem se vamos estar vivos. Então ele traz essa falsa segurança, né? Porque pensamos que nós estamos no controle. Terceiro, nos fascina porque ela apela para os nossos instintos naturais. A gente vê isso desde o Éden. Quando Satanás induz Eva ali nessa busca da autossuficiência, da independência de Deus, de conhecer o bem e o mal, e ela diz, Deus não quer que você conheça, vai ficar dependendo dele. Se você conhecer, você é autossuficiente. E isso vem na semente daquele pecado que vem no nosso coração, que vem nas nossas vidas. Então é um instinto natural. Mas aí a gente vê que a nossa capacidade é insuficiente. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Se você quiser abrir para acompanhar, 2 Coríntios 3, verso 5. Diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Queridos, nós não temos nada, nós somos o que Apocalipse diz na igreja de Laodiceia, a carta ali para a igreja de Laodiceia, nós somos pobres, nus, miseráveis, nós não temos nada, tudo vem de Deus. Toda a nossa capacitação vem de Deus. Diz, eu estou muito capacitado. É porque Deus permitiu. É assim mesmo vem as circunstâncias. Então não há segurança, mas ela nos induz, ela mexe nos nossos instintos naturais. Eu já me formei, agora eu sou autossuficiente. Quem diz? Nós atendemos um rapaz aqui na porta da igreja, morou no nosso prédio. No prédio onde nós morávamos quando casamos, né? Morou lá, brincou com o meu cunhado, se formou em Direito na UERJ, ali. Entrou um vício, acabou. Eu dei aula para um menino, eu dava aula particular antes de casar, né? Eu dava aula para ele às 5 da manhã, porque ele não tinha capacidade de memorizar as coisas, então ele tinha que ter aula e fazer a prova, porque no dia seguinte ele já esquecia as coisas. Eu dava aula para ele às 5 horas da manhã antes da prova. Esse menino tinha tudo, família, os pais dele são os portugueses, super educados, sabe? E aí eu dava aula para ele cedinho. Esse menino se formou em matemática. Era a matéria que eu dava aula para ele, que ele era ruim. Você vê como ele, né, desenvolveu. Aí foi fazer medicina. Na faculdade de medicina entrou em contato com as drogas. Hoje fica pedindo dinheiro ali na rua. Foi aposentado por invalidez, ficou completamente. Você vê, autossuficiência, fez 2 faculdades. Na segunda ele cai. Nós não podemos, nós dependemos de Deus. A autossuficiência nos leva o quê? A queda, como aconteceu no Éden. Como aconteceu, que a gente viu com tantos personagens, poderia citar aqui vários personagens. O filho pródigo, enfim, a gente teria vários, que o desejo da autossuficiência, ela alimenta o nosso instinto natural dessa busca, não é? Quarta, ela nos fascina porque ela é incentivada pela sociedade. A sociedade
assedia para que sejamos autossuficientes. A nossa cultura eleva o nosso eu, tudo eu, né? Tudo para mim, eu primeiro, o resto que se dane. Não é assim. E essa autossuficiência faz isso. Confiar em Deus é necessário, mas a sociedade nos chama a não confiar em Deus. E isso alimenta em nós. E a gente precisa tomar cuidado, como está lá em Romanos 12:2, que diz o quê? Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente em vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então nós não podemos deixar que essa sociedade nos assedie para que nós mergulhemos na autossuficiência, porque isso vai nos levar à queda. Então nós precisamos tirar a autossuficiência da bagagem da nossa vida, tirar a autossuficiência do nosso coração, anular essa semente maligna que vem lá do Éden sobre nossas vidas. E por que a gente precisa? A primeira razão é porque ela é contra Deus. Se você ama a Deus, você não pode desejar a autossuficiência de jeito nenhum. E aí, nesse aspecto, eu fiz algumas pesquisas na internet e alguns pastores justificam a autossuficiência biblicamente. E sabe o que eles usam? Um deles usa o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele diz, se nada vai me faltar, eu sou autossuficiente. É uma ignorância que não tem mais tamanho. Porque o texto diz, o Senhor é o meu pastor, então é no Senhor. Se é no Senhor que eu não vou ter falta de nada, eu não sou autossuficiente, eu dependo dele. Quer dizer, você vê que as pessoas pegam um pedaço do Salmo, apenas um versículo, e dali tiram uma conclusão. Aliás, a internet está cheia de aberrações, né? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. A gente conversava isso aqui no outro dia, a gente tem que fazer uma separação, olhar a Bíblia, ver o que a palavra fala, vai numa concordância, né? Mas é impressionante. O Senhor é meu pastor, então eu sou autossuficiente, que ele diz que eu não vou precisar de nada. Exatamente o contrário. O salmista está dizendo, no Senhor nada me faltará. Por quê? Porque Ele é suficiente. E eu não sou autossuficiente. É porque Ele me sacia. Ele me provê, Ele me sustenta, né? E no entanto as pessoas fazem o contrário. É contra Deus, queridos. Nós temos que aprender isso, não é? E Jesus fala isso em João 15:5. Abra lá comigo, João 15, verso 5. Nada mais é, o Salmo não está falando nada diferente daquilo que Jesus vai dizer em João 15, no verso 5. Quando ele diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então veja como é uma tremenda de uma aberração tentar justificar. Não, a autossuficiência não é de Deus e é contra Deus. Não é bíblico, não é de Deus e é contra Deus desde o Éden. Eu estou falando e volto a dizer, a autossuficiência exacerbada. Você resolver suas coisas muito bem, mas primeiro consultando ao Senhor, porque senão ela é exacerbada. Então, queridos, a gente vê aqui e fica muito claro, a autossuficiência ela não é bíblica, não é de Deus, não é aceita por Deus. Porque toda a palavra de Deus nos chama a confiar em Deus. Então como é que eu vou ser autossuficiente? Não vou precisar mais consultar o Senhor, não vou precisar mais orar. E aí a gente vê Provérbios 3, verso 5, que diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é se estribar no próprio entendimento? É a autossuficiência, é achar que o seu entendimento basta. Não, confia no Senhor. Então a autossuficiência, ela é contra Deus. E ela é contra Deus quando ela nos assedia a planejar sem Ele. Aí eu faço, eu quero, eu compro, eu mando, eu desfaço. Como assim? Às vezes a gente se ilude, né? E isso
devido à autossuficiência que está na semente do nosso coração lá. E a gente vai lá ver em Tiago 4. Abra lá e deixa marcadinho em Tiago, que a gente vai ficar um tempinho aí em Tiago 4. Nos assedia a planejar sem Ele, por isso Ele é contra Deus. Deus não tem nada contra. Aliás, a palavra de Deus diz que você deve planejar financeiramente, planejar tudo, não é? Para que você não caia depois no ridículo. Mas não nos manda planejar sem Ele. Tiago 4, no verso 13, diz assim: ei agora vós que dizes, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Quem disse que a gente pode tomar essa decisão? Quem disse? Aí no verso 15, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Veja, então, há um alerta que é totalmente contra Deus, porque o quê? Nos chama a planejar sem o Senhor. E a palavra de Jesus disse o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Então é contra Deus, porque nos incentiva a não errar, não há nada de errado em fazer planos. Lá em Mateus 7, 24, depois você vai ler, ele diz que o construtor prudente deve primeiro sentar-se, calcular, planejar. É assim, não é assim? A gente não pode sair gastando, a gente tem que parar e calcular quanto vai custar uma obra, quanto vai custar aquilo que você quer fazer, quanto vai custar aquele carro, quanto vai custar aquele bem que você quer adquirir, quanto vai custar o seu casamento. Tem que avaliar, tem que planejar tudo. Não é só custar financeiramente, que eu estou falando do casamento, não. Mas é tudo no seu casamento. É o dia a dia, você tem que planejar. Devemos planejar o uso do nosso tempo, do nosso dinheiro. Não ser irresponsáveis. Tem muita gente, eu vou comprar, se der eu pago. Não, temos que consultar o Senhor. Tiago aqui não está condenando o planejamento, ele está condenando o planejamento sem a presença do Senhor. Ele diz, no lugar deveríamos dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, você vai estar vivo. Se quiser, se o Senhor quiser, se o Senhor deixar, se o Senhor permitir, faremos isto com aquilo. Porque Ele nos planejou. A gente tem isso lá no Salmo 39, no verso 16. Salmo 139, verso 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Veja, antes mesmo de nós nascermos, Deus já escreveu, nós temos uma trajetória, Ele fez um plano. Mas pastor, por que às vezes as coisas saem erradas? Porque você quer ser autossuficiente, você não quer consultar o Senhor. Porque um tempo nós não conhecíamos o Senhor e tomamos atitudes precipitadas. Quem aqui nunca se arrependeu de uma atitude que tomou? Não é? Mas aí quando você para pensar, diz, eu não orei. Eu não busquei a vontade do Senhor. Eu não perguntei se eu devia fazer. Muitas vezes a gente fez quantas burradas nós cometemos porque não oramos, porque não esperamos, porque não tivemos paciência de esperar Deus mostrar um caminho, mostrar uma saída. Deus tem para você o melhor emprego, viu, Luiz Pérez? Fica tranquilo. Deus tem. Não foi aquele, Deus vai mostrar outro, Ele tem o melhor, mas busca a Deus, não se ache autossuficiente. Eu faço, eu posso, eu sou o melhor. Nós não somos capazes de nada. Deus tem a melhor pessoa para o seu cônjuge, como o seu cônjuge. Deus tem o melhor negócio para você fechar. Deus tem. Então para e não seja autossuficiente. Busque a direção de Deus. Nós somos limitados. Nós não temos a visão total de Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem essa visão que eu e você não temos. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã, mas Ele sabe. Nós não sabemos se aquele negócio vai dar certo, mas Ele sabe. Não adianta, querido, não adianta. Colossenses 2, no verso 6, assim, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na
fé como foram ensinados. Então a gente não pode, queridos, a gente tem que viver o que? Enraizado. Enraizado. Porque senão a gente vai cair através da autossuficiência. Nós vamos planejar sem o Senhor, não é? Segundo, a autossuficiência é contra Deus, porque não reconhece a nossa fragilidade, a fragilidade humana. A autossuficiência acha que não vai acontecer nada. Super-homens da vida, super-crentes, né? Nada. Ah, nós estamos com o Senhor, então, né? Não há quem possa me resistir. Isso é muito bonito, mas só se Deus quiser. Se for em Deus. Tiago 4,14 diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Nós somos frágeis. A única coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer. Todo mundo sabe. Aí quando morre a gente está assim: não, vai morrer, um dia a gente vai morrer. É lógico que ninguém quer morrer, né? Tem alguém que quer morrer hoje aqui? Ninguém quer. Não é verdade? Mas é o final de todos nós. Ou nós vamos morrer, ou Jesus vai voltar e vai nos arrebatar. Uma das duas. Mas a trajetória normal é a morte. Né? Nós tivemos hoje o caso da Aurora, que faleceu ontem. É isso. Estamos vivos 91 anos, ela faleceu. Nós vamos um dia, ninguém sabe. Eu digo sempre que Deus está chamando pelo número, mas nenhum de nós sabe qual é o nosso número. Esse é o problema. Verdade, ninguém sabe. Quando você vai morrer? Eu não sei. Posso morrer amanhã, hoje, agora, né? Tem quantos pastores que morreram no púlpito? Eu estava vendo no outro dia um clipezinho que fizeram com vários pastores que morreram no púlpito. Ninguém sabe, gente. E a gente acha que a gente é invencível. Nós não temos controle do futuro. Tiago diz: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Por quê? Porque a nossa mente é limitada, né? Nós não temos a mente de Deus, a onisciência de Deus. Não temos. A nossa vida terrena caminha rapidamente para o fim. É isso mesmo. Cada dia que passa é menos um. Isso é o que a gente sabe. Terceiro, a autossuficiência é contra Deus, porque ela é vanglória. O que é vanglória? É uma glória em vã. Aí a gente vê isso aqui, Tiago 14,16, assim: mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é vã. Não tem glória nenhuma na autossuficiência. É um engodo, é um engano, não é? Então a gente precisa entender isso. Viver sem depender de Deus é viver uma ilusão. Se você acha que você pode viver sem Deus, é ilusão. Isso é o que o mundo põe, a sociedade põe, a cultura põe. Você não precisa de Deus para nada. Eu vi uma entrevista com uma moça que dirigiu uma série que é João Sem Deus, né? Que é daquele João de Deus, né? Qual é o nome daquele rapaz que estava entrevistando? Não sei. E no meio ele dizia assim: mas tantas pessoas iam lá no João de Deus, né? Para ser curadas, eu achava aquilo tão esquisito. Porque se nós temos Deus, por que nós precisamos ir nele? Eu vi que ele falou aquilo ali, eu estava vendo a reportagem, olhei para a pessoa: tem mais fé que muita gente. Se nós temos Deus, eu não preciso. É verdade, tudo em Deus é possível, mas sem Ele nada. E a gente vive nessa ilusão. É uma glória, não tem sentido, querido. Uma infinidade de coisas fogem do nosso controle e podem frustrar os nossos projetos. Como a gente tem lá em Lucas 12, no verso 16. Veja lá. Lucas 12, a partir do verso 16. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba,
e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você prepara? É isso, queridos. Nós não temos controle de nada. Então não há glória nenhuma na autossuficiência. Quarto, a autossuficiência é contra Deus porque é pecado. Tiago 4, verso 16 fala: mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é, em outra versão, pecado. Não sei qual é a versão que você tem. É pecado. E no 17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Porque é contra Deus. Tudo que é contra Deus é pecado. O que é o pecado? É agir contra a vontade de Deus, em desobediência a Deus. É pecado, queridos. Então, queridos, se a autossuficiência tenta dominar nossas corações, tenta ficar na nossa bagagem, no nosso coração, nós precisamos tirar. A segunda razão por qual precisamos retirar da bagagem a autossuficiência é porque ela parece ser sábia e prudente, mas os seus frutos são devastadores. Primeira coisa, a autossuficiência gera em nós cansaço e esgotamento. Quando você acha que você é autossuficiente, que você pode fazer, que você não precisa da ajuda de ninguém, você só se cansa. Você pode dividir. Jesus mesmo diz: pega o meu fardo, deixa aqui o seu. Mas você quer ser autossuficiente, você acha que pode carregar todas as coisas. Lá em Mateus 11, 28, nós falamos no início: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados das suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam de mim, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. A autossuficiência manda você trabalhar, fazer, criar. E Deus está dizendo: descansa. E você vai se esgotar. Lembra de Marta e Maria na visita de Jesus? Maria aos pés do Senhor e Marta agitada. Jesus disse: precisa tudo isso. Ele não criticou, ele sabia que Marta estava tentando fazer o melhor, mas não precisava aquilo tudo, uma coisa só. Quando a gente entrega ao Senhor, tudo fica mais fácil. Segundo, a autossuficiência gera em nós frustrações, ansiedade e falta de propósito. Provérbios 15 e 16 vai dizer assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Você já viu pessoas que têm dinheiro? É bom ter dinheiro? É bom ter dinheiro, é bom ter o dinheiro suficiente. Mas muito dinheiro, é inquietação. Você vive com medo. Vai ser sequestrado, você não sei o que, você não sei o que lá, bota chip para não ser sequestrado. A gente viu aí, o Silvio Santos foi um que botou chip com medo de sequestro. E quando você começa a ter muito dinheiro, o que acontece? Inquietação, a autossuficiência. Na verdade, ela gera o quê? Frustração. Eu tenho tudo, mas você não pode nem sair na rua. Com medo do que possa acontecer, a ansiedade, ela nos assombra. Traz medo. Mesmo quando alcançamos o sucesso, nós continuamos vazios. Com autossuficiência não há preenchimento de nada. Mateus 4:4, Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive do que Deus diz, da palavra de Deus. Então, quando eu busco só o pão, eu continuo o quê? Vazio. É isso que a autossuficiência faz. Você fica vazio. Terceiro, a autossuficiência nos afasta de Deus. Essa é a maior tragédia que pode acontecer. Quando eu acho que eu posso todas as coisas, que eu não dependo de Deus, eu vou me afastando de Deus. Eu vou me afastando de Deus. Deus estabeleceu um plano para a minha vida, para a sua vida. Nós não podemos nos afastar dele. Provérbios 8:13 vai dizer: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. O temor do Senhor consiste em aborrecer a autossuficiência. Nós precisamos mudar. Portanto, vigie se você está longe de Deus.
E a gente vê que não há benefício, não se encontrou o benefício na autossuficiência. E como é que a gente tira, como é que a gente combate esse fascínio da autossuficiência? Pegando em Deus, você é pegando em Deus. Não há outra saída, não há outro caminho, né? Salmo 18. Por que eu me apego e tenho que me apegar ao Senhor para combater a autossuficiência? Como é que eu declaro isso? Salmo 18 diz assim: ó Senhor, como eu te amo, Tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em quem me escudo, Ele me protege como um escudo, Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. É assim. Combater a autossuficiência é declarar: Senhor, eu te amo, Tu és a minha força, Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu libertador, Tu és a rocha em que eu me escondo, Tu és aquele que me protege, Tu és aquele que me abriga, em Ti estou seguro, Tu és aquele que me salva. Nós precisamos combater a autossuficiência. Segundo, precisamos combater a autossuficiência orando diariamente. Orando diariamente por humildade. Porque você começa bem, mas muitas vezes acaba mal. O orgulho, a presunção entra. Mateus 26, verso 40. Jesus vai falar ali aos seus discípulos já no Getsemane, dizendo assim. Depois voltou, 26, 40, Mateus 26, versículo 40. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É isso que precisa. A autossuficiência não nos tenta. Então como é que a gente vence? Orando. Orando. É fácil falar que a gente resiste à tentação, difícil é conseguir vencer. A gente fala: vence, sai mole, larga esse vício, larga essa tentação, larga isso aqui. Difícil é conseguir, é debaixo de oração. Jesus mesmo diz aqui: vigiem e orem para não sejam tentados. Pastor, eu vi uma aquela milhões, como é? Eu disse milhões, ela diz que ela ora em cima do vaso. Porque aí ela fica preocupada, porque se ela ouvir alguma coisa, ela vai cair dentro do vaso. Então ali ela ora, porque ali ela consegue ficar atenta à oração. Ela está tão cansada que é assim que ela consegue orar em cima do vaso. Do orgulho, que é muitas vezes a nossa raiz da nossa perdição, né, querido? Da nossa autossuficiência. Então, vamos vencer. Nós já lemos, né, Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Né? Terceiro, devemos combater o fascínio da autossuficiência meditando diariamente na palavra do Senhor. Não há outro caminho. A oração, meditar na palavra, se apegar ao Senhor, declarar que Ele é a nossa suficiência. Né? Josué 8 diz assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A autossuficiência nos chama, né, a fazer. Para quê? Para prosperar e ser bem-sucedido. A palavra do Senhor diz o quê? Medita na minha palavra dia e noite, e você será bem-sucedido. Quarto, devemos combater o fascínio da autossuficiência, rejeitando os padrões desse mundo. Foi aquilo que nós já falamos. Não podemos nos levar pelo padrão desse mundo. Vivemos nesse mundo, não somos desse mundo, não precisamos viver nos padrões. Aquilo que foge da vontade do Senhor, aquilo que o mundo tenta implantar na sua cabeça, está fora da palavra do Senhor, eu não preciso me deixar levar por isso. E aí Romanos 12, 2, né? Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente em vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. É isso que nós precisamos buscar.
Quinto, devemos combater o fascínio da autossuficiência, desistindo do controle. Tem gente que é controlador, quer controlar tudo, né? Quer ir, vai trazer tudo na mão. Quando você aperta muito para segurar, sai entre os dedos, você não consegue. Mas a gente tem isso, né? Então a gente precisa aceitar o convite do Salmo 37, no verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega esse controle. Você está querendo, você está se esgotando. É isso que a autossuficiência faz. Controla, tem o controle de toda a situação. Você tem. Aí você se esgota. Aí se frustra e entra em quê? Em depressão. É isso. Mas o Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Permita que Deus direcione seus passos. Não queira ser autossuficiente. Sexto, devemos combater o fascínio da autossuficiência conectados com os nossos irmãos. E aqui eu abro um parênteses para falar um pouquinho sobre outra autossuficiência. A autossuficiência entre pessoas. Eu não preciso de você. Foi o que o filho pródigo fez com o pai. Eu não preciso de você. Quantos filhos fazem isso? Quantos pais fazem isso com os filhos? Quantos casamentos terminam? Eu não preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Vira para a pessoa que está do seu lado: eu preciso muito de você. Nós não somos autossuficientes. Desde a criação, Deus disse: você não pode ser autossuficiente. Abra lá em Gênesis 2, vamos lá. Desde a criação, Deus disse: olha, você não vai poder ser autossuficiente. Gênesis 2,18 diz assim: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Lá no Éden, Deus olhou para o homem e disse: não dá para Adão viver sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nós não fomos criados para viver isolados sozinhos. Nós precisamos, não adianta, você não vai conseguir viver sozinho. Sem Deus e seus irmãos. Salomão, tão sábio, Eclesiastes 4, olha lá, a partir do verso 7, ele vai dizer assim: descobri que na vida existe uma coisa que não vale a pena. Vamos ver o que ele fala. Eclesiastes 4, verso 7. Todo mundo achou? Então vamos lá. Descobri que na vida existe uma coisa que não vale a pena: é o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Veja, ele diz assim: descobriu uma coisa na vida que não vale a pena. É o quê? Viver sozinho. É pensar que é autossuficiente, que não precisa de ninguém. É homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. E aí ele diz o quê? Se é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando ganham muito mais, a não ser de ninguém. Mas quando são dois trabalhando, os recursos são maiores. Além disso, se um cai, o outro vai ajudar a levantar. Se está sozinho, faz o quê?
não tem quem ajude. E aí ele fala, se tiver frio, não tem quem aqueça. E fala que 2 resistem melhor ao ataque do inimigo. Então, queridos, quem disse que você pode ser autossuficiente? Mateus 18. Estamos encerrando. Mateus, capítulo 18. Eu acho que é versículo 18, pastor. Em verdade vos digo, tudo que ligar. É aqui? Então vamos lá, Mateus 18, 18. Aqui está apagado, aqui não sei o que aqui está apagado. Vamos lá, Mateus 18, verso 18 diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 reunidos em nome, aí estou no meio. Nem orar você pode ser autossuficiente. Você pode, lógico, orar na sua casa, mas quando há concordância na oração, quando 2 estão orando, a palavra do Senhor diz que isso será feito. Lógico, dentro da vontade do Senhor e no tempo do Senhor. Ninguém está dizendo que vamos orar aqui, vai acontecer aqui agora. Não é isso. No tempo da vontade. Mas o que? A palavra diz que quando 2 oram juntos, não é? Porque há uma unidade, e é como o salmista diz, é ali que ele derrama bênção e a vida. Salmo 133, vamos lá. Nem orar sozinho, irmão. Nem isso, nem para orar você deve ser autossuficiente. Não, eu já oro, não precisa ir à igreja. Né? Agora a onda é essa, não preciso estar na igreja, eu tenho na minha casa, eu oro na minha casa, né? Faço tudo na minha casa. 133. Diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos. Engraçado, né? O povo de Deus viva unidos como se fossem irmãos. Nós não somos irmãos? Não somos. Mas por que falta? Porque muitas vezes a autossuficiência vai quebrando essa unidade. Nós temos que viver como irmãos. Eu preciso de você, você precisa de mim. É como azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Você pode ser autossuficiente? Não. Ou você não quer a bênção do Senhor nem a vida? Todo mundo quer. Alguém quer morrer? Não, né? Então todo mundo quer. Não só aqui, principalmente na eternidade. Então a gente vê como está lá em Isaías 40, no verso 31. Como a gente sabe, não é? Os que esperam no Senhor dependem, não são autossuficientes, renovam suas forças, sobem com asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam, os que dependem, né? Os que não são autossuficientes, esses sim têm a promessa de restauração, a promessa de novas forças, a promessa de sobem como asas, crescimento, não é? Tem promessa, correm e não se cansam. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que não tem força. Então, queridos, quem disse para você que você pode ser autossuficiente? Quem disse que você deve carregar a autossuficiência? Não. Nós dependemos de Deus e dependemos um dos outros. Espere no Senhor. Que a nossa oração nessa manhã seja: ajuda-nos a retirar a autossuficiência das nossas bagagens e ensina-nos a depender totalmente de Ti. Essa é a nossa oração. Senhor, tira a autossuficiência do nosso coração, tira essa semente maligna que entrou lá no Éden, não é? Com Adão e Eva, e que vem se perpetuando pela vida de tantos que nós vimos na palavra do Senhor. Tira de nós.
nós somos totalmente dependentes. É como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então abandona isso hoje em nome de Jesus. Desista de ser autossuficiente. Desista do autocontrole. Desista, você não vai controlar todas as coisas. Desista porque você não sabe o seu dia de amanhã. A palavra diz: se um cair, o outro ajuda. 2 juntos o ganho é maior. 2 juntos se aquecem. Nós precisamos primeiramente do Senhor. E precisamos do outro. Diga mais uma vez. Você precisa de Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você precisa de Jesus. E eu preciso de você. Você precisa de Jesus e eu preciso de você. Nós precisamos de Jesus e precisamos um dos outros. Nós não fomos criados para ser autossuficientes. Lá no Éden, Deus disse: não é bom que o homem viva só. Eu e você não fomos criados para viver sozinhos. Não fomos. Esse não é o plano de Deus. Não somos autossuficientes. Mas muitos fatores, arrogância, orgulho, prepotência, nos levam à autossuficiência. Cuidado. Porque esses que te levam à autossuficiência também te levam à queda. Pense nisso. Ore ao Senhor, tira de mim toda semente de autossuficiência. Eu continue confiando, esperando em Ti. Que eu possa também entender que eu preciso do meu. Bem, pastor. Pai querido, nós te louvamos pela Tua palavra. Como disse o pastor, nós precisamos orar denunciando, Senhor, toda a autodependência. Precisamos depender do alto. É do alto que vem o nosso socorro. Precisamos olhar também de forma horizontal, porque dependemos uns dos outros. E é nessa vida de comunidade que nós crescemos, que nós aprendemos a repartir, que nós somos libertos também do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Pai de amor, como a Tua palavra diz, não é por força nem é por violência. Maldito é o homem que confia no braço da carne. Por quê? Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa primeira dependência, essa primeira comunhão que precisamos ter todos os dias, porque Tu és aquele que tem a primeira e a última palavra. A Tua palavra diz que os olhos do Senhor percorrem a terra para fortalecer aqueles cujos coração são totalmente Deus. Como é maravilhoso! Deus tem prazer em nos instruir. Deus tem prazer em nos apacentar. Deus tem prazer em cuidar de nós. Não é fardo, não é peso. Ele tem alegria. E nós precisamos nos deixar ser guiados por Ele, nos deixar ser pastoreados por Ele. Mas nós precisamos também entender que o Senhor nos colocou numa família aonde precisamos uns dos outros e aonde nessa unidade nós também somos completos, somos curados, somos desafiados, somos aperfeiçoados. Por isso, Pai de amor, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos, como disse o sábio, né, considera o Senhor, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, endireita as nossas veredas, que tantas vezes somos enganados de que nós podemos caminhar sozinhos, nós podemos resolver tudo sozinhos, nós podemos, realmente, o Senhor nos chama a uma parceria contigo, a confiarmos no Senhor e a fazermos a nossa parte. A Tua palavra diz que o homem cabe fazer planos, mas confiar que a resposta certa vem do Senhor. Confiar nesses planos e saber que é do Senhor que vem a resposta certa. Andar nessa vida, andar nessa comunhão íntima contigo, nessa dependência que produz vida, que produz libertação, que produz descanso. Quantas vezes estamos sim sobrecarregados, porque queremos controlar tudo, queremos deixar
deixar tudo sob o nosso controle, da forma como nós queremos, mas quando nós entregamos, nós, além de sermos libertos e curados, nós entramos no descanso, porque a tua palavra diz que aos teus amados o Senhor dá enquanto dorme. Que coisa maravilhosa é dependermos deles. Jesus disse para que a gente não fique ansioso por coisa nenhuma, porque se Ele cuida das aves dos céus, quanto mais não cuidará de nós. Então, Pai, que o Senhor endireite os nossos caminhos tortuosos, renunciamos a todo andar independente de Ti, porque independência leva à morte, mas uma vida de dependência, uma vida de submissão, uma vida rendida aos Teus pés, é uma vida plena, é uma vida abundante, é uma vida que experimenta o descanso que vem do Senhor. Amém. Oh Pai de amor, nós queremos viver assim dessa forma, nós queremos descansar nos braços do Pai, desse Pai que cuida de nós, desse Pai que é fiel, e reconhecer que esse Pai também providenciou para nós uma família de sangue, uma família da fé, para que nós possamos juntos caminharmos rumo à eternidade. Que assim sejamos, ó Pai, que a cada novo dia o Senhor possa nos trazer a esse entendimento de que não é bom o homem estar só. Muitas vezes nós somos enganados e achamos que podemos andar sozinhos, mas é melhor serem dois do que serem um. E juntos nós somos mais fortes. E juntos, quando nós andamos nessa unidade, o Senhor ordena a tua bênção. Então, Pai, uma casa dividida não subsiste. Nós estamos vendo, ó Pai, dentro das próprias nações, nós vimos o inimigo aproveitando um tempo onde Israel estava dividido, o povo estava dividido, e ali o inimigo aproveitou essa oportunidade. Nós não podemos andar divididos, nós temos que andar nessa unidade, contigo e uns com os outros, porque é nessa unidade que as brechas são fechadas e que o inimigo não encontra, ele vai até tentar, mas ele vai encontrar portas fechadas, brechas fechadas, porque juntos nós somos mais fortes. Amém. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Teu Espírito Santo endireite os nossos caminhos tortuosos, para que nós não venhamos a dar lugar a Satanás na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, mas que nós possamos estar em sintonia contigo e buscando também essa harmonia, essa unidade no Espírito, uns com os outros. E é isso que glorifica o Teu nome. Nós te exaltamos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Um instante de semana, uma semana que está iniciando aí, que você esteja cada dia mais dependente de Deus, porque sabe, os olhos do Senhor estão percorrendo a terra. Mas para fortalecer quem? Aqueles que dependem dele. Aqueles que estão buscando a ele, em primeiro lugar. Amém? Que o Senhor te abençoe. Amém. Glória a Deus.